E hoje eu vou falar com você que quer ganhar massa muscular. Vou falar sobre os top 3 suplementos para ganho de massa muscular. Então já clica no like, se inscreve no meu canal porque você me ajuda muito aqui no YouTube. Vou deixar também passando no meu Insta, @davidj_, tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que eu tenho trabalhado por lá. E fazer um convite para você que está procurando aí uma consultoria esportiva, dizer que eu tenho também a minha, é o Davidj Fitness Team. Então se você tem interesse em fazer parte desse time, eu tenho uma equipe especializada para te prescrever o melhor treinamento e também te ajudar com a sua alimentação. Então vamos lá para os top 3 suplementos para ganho de massa muscular. E quando a gente está falando de ganho de massa muscular, a gente tem que falar aí principalmente de dieta, certo? Para que você possa construir o máximo de massa muscular, é necessário que você esteja, portanto, em superávit calórico, ou seja, numa dieta em que você esteja ingerindo mais calorias do que você gasta. E de onde que vem essas calorias? Vem dos nossos macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. 1 grama de carboidratos são 4 calorias, assim como 1 grama de proteína também são 4 calorias, e 1 grama de gordura são 9 calorias. E agora que você entendeu esse conceito, você entendeu que você tem que fazer uma ingestão adequada de macronutrientes para que você possa chegar no seu resultado de hipertrofia, a gente começa assim a pensar na suplementação. Por quê? Porque é o seguinte, o número 3 é o Whey Protein. E por que é o Whey Protein? Porque é obrigatório? Precisa tomar Whey para crescer? Não. Mas justamente porque como você tem uma meta a ser batida de carboidratos, proteínas e gorduras, se você é um iniciante ou se você precisa de uma quantidade muito grande de proteína, você vai perceber que só na alimentação sólida fica difícil bater. Você vai ingerir mais ou menos aí por volta de 2 a 2,5 gramas quilo de proteína. Isso na maioria dos casos, certo? Então se você pesa 70 quilos, você teria que mandar, por exemplo, 140 gramas de proteína, assumindo que você vai colocar 2 gramas quilo. E aí o que acontece? Se você não consegue bater a quantidade dessa proteína no sólido, você precisa suplementar. Por isso, você pode fazer o uso, por exemplo, do Whey Protein, que é a proteína do soro do leite, que tem alto valor biológico e vai te ajudar, portanto, na hipertrofia, já que agora com ele você vai conseguir chegar na sua meta diária de proteínas. Lembrando que a gente tem as versões de Whey Protein concentrado, isolado e hidrolisado. Se você não é bariátrico ou não apresenta nenhuma condição de saúde especial, como por exemplo uma intolerância à lactose, você não tem necessidade de ingerir o Whey hidrolisado e nem o isolado. Você pode mandar o concentrado que vai dar exatamente na mesma, falando em resultados práticos. Uma observação aqui que é importante falar sobre o Whey é que, como ele é uma proteína de absorção mais rápida, mesmo na versão concentrada, não é interessante que você mande uma quantidade muito grande de uma vez. Então, por exemplo, se você vai mandar 80 gramas de Whey Protein por dia para completar a sua meta, é interessante que você fracione isso em 2 ou até mesmo 3 vezes. Não mande mais do que 40 gramas de proteína de suplemento. Porque como a absorção é muito rápida, existe uma boa possibilidade de você desperdiçar essa proteína ingerida. Isso é diferente de se você comesse, por exemplo, uma proteína sólida, um peito de frango sólido, que aí de repente você pode consumir uma quantidade mais alta, né, de proteína que você vai absorver. Por quê? Porque a digestão é mais lenta, consequentemente a absorção também vai ser mais lenta. E o número 2 dessa lista é o hipercalórico. Se a gente falou aqui de pessoas que têm dificuldade de bater proteína, também tem aquelas pessoas que vão ter dificuldade para bater carboidrato e para bater gorduras. Principalmente aquelas pessoas que têm um metabolismo muito acelerado ou que sofrem com falta de apetite. Nesse caso, a gente pode falar então de um hipercalórico. Só que uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que boa parte dos hipercalóricos que são vendidos no mercado, principalmente os mais baratos, não possuem carboidratos e até mesmo gordura e proteínas também de boa qualidade. Geralmente tem muito carboidrato simples, tem algumas gorduras ruins, saturadas, e a proteína também não é uma proteína tão boa assim, são proteínas geralmente mais baratas, proteínas vegetais, que também são boas, que também podem ser utilizadas, mas que pensando aí no contexto de suplementação, se você tem a possibilidade de suplementar com Whey Protein, é melhor, pensando aí na questão de valor biológico principalmente.
Porém, também tem alguns hipercalóricos de marcas boas que têm carboidratos bons, que têm gorduras boas e que também tem proteínas de qualidade. Portanto, é interessante que você faça uma pesquisa de marca por marca e veja aquela que vai te agradar mais, que vai corresponder mais às suas expectativas. Só para dizer também que no caso do hipercalórico, você também pode fazer um hipercalórico caseiro. Você pode usar whey protein para você bater suas proteínas, usar de repente uma banana, leite, pensando aí na questão de carboidratos, colocar uma pasta de amendoim, colocar aveia, falando novamente de carboidrato, e fazer o seu próprio hipercalórico caseiro. Tem um vídeo aqui no meu canal, quando eu estava num processo de bulking, processo de ganho de peso, que eu fiz um hipercalórico caseiro, vou deixar passando aqui no card, então dá uma olhada lá que eu ensino como que você pode fazer o seu. E o número 1, o suplemento principal para te ajudar no ganho de massa muscular, e esse aqui eu diria que, se eu pudesse escolher só um suplemento para tomar pro resto da vida, seria esse. É a creatina. A creatina, galera, nada mais é do que um aminoácido. E por que é tão importante a gente fazer a ingestão de creatina na forma de suplemento? Porque se você quiser se bater só na alimentação, por exemplo, como no caso das proteínas, que é muito mais viável de se fazer, você teria que comer aí pelo menos 1 kg de carne vermelha para você ter uma dose de 5 gramas de creatina. Só que se você come 1 kg de carne vermelha por dia, isso com certeza vai estourar os seus outros macros, suas proteínas, suas gorduras, e não é isso que a gente quer. Então, no caso da creatina, compensa muito você fazer a suplementação com ela. Até porque ela possui um valor muito acessível quando a gente está falando aí de suplementação e principalmente de custo-benefício. Quando a gente está treinando e a gente, portanto, está quebrando ATP, estamos gastando ATP, a creatina, ela tem a capacidade de transformar ADP em mais ATP. Por isso, você consegue extrair um pouquinho mais naquela série que você está fazendo, o seu supino, que você está fazendo o seu tríceps core, por exemplo, e então você falharia com 10 repetições, por exemplo, pelo fato de você suplementar com creatina, pode ser que você falhe na 11ª ou na 12ª. Portanto, você consegue ir um pouco além no seu treinamento. Com isso, você garante aí mais resultados hipertróficos. Claro, desde que dieta, desde que outros fatores também estejam alinhados. Além disso, existem estudos que comprovam que a creatina ajuda sim na recuperação muscular. A creatina também é responsável por puxar mais água para dentro da célula muscular, portanto, retenção intramuscular, o que é ótimo aí se tratando de hipertrofia. E como eu disse, a dose usual dela vai ficar aí por volta de 5 gramas por dia. Só que existem pessoas que utilizam mais 5 gramas por dia. Existem estudos, tá, que foram mostrados pela Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva que o consumo de creatina com até 30 gramas por dia, por períodos longos, no caso, estudos que estão levando em consideração 5 anos, não apresentam nenhum risco, nenhum tipo de risco para indivíduos saudáveis. Então esse mito de que creatina vai fazer mal para ringue, creatina vai fazer aquilo, é tudo mito, certo? Já se sabe que o consumo dela é sim seguro e que você pode fazer aí a perfeita utilização. Você não precisa tomar mais água só porque você está tomando creatina, isso também é outro mito. Você deveria tomar aí de 35 a 50 ml por quilo corporal. Suas urinas já deveriam estar transparentes e ainda não estão. Isso independentemente se você está tomando creatina ou não. Então, preste bastante atenção com a hidratação. E tem uma coisa que muita gente fala também, duas coisas na verdade, né? A primeira é sobre ciclar creatina, então períodos que a pessoa utiliza a creatina, períodos que ela para. Isso não faz sentido algum, tá? Não tem lógica. E a segunda questão é a questão da saturação. Muita gente quando começa a tomar creatina, na primeira semana, utiliza dosagens maiores, coisa de 20 gramas por dia, fracionadas aí em 4 vezes no dia. Então toma 5 de manhã, 5 à tarde, 5 à noite e 5 de madrugada, por exemplo. E o que acontece? Por que as pessoas fazem isso? Porque o efeito da creatina é um efeito cumulativo. Então é como se você tivesse os estoques de creatina no corpo e aí à medida que você vai ingerindo, você vai subindo esses níveis, subindo esses estoques. E aí, se você fosse tomar, por exemplo, 5 gramas por dia, isso demoraria mais ou menos aí 20 dias para que seus estoques ficassem mais cheios e a creatina de fato começasse a apresentar mais efeitos, mais resultados para você. E aí o que acontece? As pessoas elas fazem a primeira semana uma ingestão maior para que justamente esses estoques fiquem cheios mais rapidamente. Você tem a obrigatoriedade de fazer isso? Não, nenhuma.
Faz se você quiser sentir os efeitos dela mais rápido, mas se você não tem pressa, não tem o porquê fazer, e a melhor forma, portanto, seria 5 gramas por dia, que aí depois aí de 20 dias você já vai começar a sentir mais os efeitos dela. Não que ela demore 3 semanas para bater, não, a partir do momento que você começa a tomar, ela já vai batendo, ela já vai agindo. O que acontece é que, à medida que os estoques vão se enchendo, você vai começando a sentir, portanto, mais o efeito dela. Efeito cumulativo, portanto. O horário para que você ingira ela é o horário que você vai consumir mais carboidratos. Isso porque ela é insulino dependente, ou seja, ela é mais bem absorvida se for ingerida aí com a presença de carboidratos. Pessoal, os top 3 suplementos para ganho de massa muscular são esses. Mais uma vez faço o convite para você ser meu aluno, caso você tenha interesse. Davidja Fitness Team, consultoria esportiva, temos uma equipe completa para atender vocês. E se você ainda não deixou um like nesse vídeo, por favor, clica no joinha, se inscreve no canal porque você me ajuda muito aqui no YouTube. E, mais uma vez, deixar meu Insta, @Davidja_. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e, de preferência, deixa aqui nos comentários se vocês já utilizaram algum desses 3 ou se vocês usam, como que vocês fazem em relação a isso, se vocês pensarem em outro suplemento que eu não coloquei aqui, enfim, tudo que vocês quiserem. Tamo junto, mais um vídeo informativo do Davidja pra vocês!